O deputado federal Carlos Jordi divulgou imagens ao lado do presidente Jair Bolsonaro a caminho do Rio de Janeiro para o passeio de motos desta manhã, chamado de motociata. O deputado e o presidente brincam quando Jordi pergunta se pode ir na garupa de Bolsonaro. Assista. Aí, pessoal, partindo agora pro Rio de Janeiro, pra motociata com o presidente. E aí, posso ir na tua garupa, presidente? Eu acho que vai de velocípede. Valeu, tamo junto. Pessoal do Rio de Janeiro, estou aqui ao lado do nosso capitão, ao lado do nosso líder, ao lado do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o imorrível, o imbatível, o incomível e o invencível. Presidente, manda uma Quero ver tu é bom para o agora. seu estado. Mano. Quer ver tu é bom agora? Vamos estar de moto dia 23 no Rio? Ô, dia 23, rapaz. Tu é motociclista? Olha Ou só, eu não sou motociclista, mas já aluguei uma moto para isso já. Vou estar com o meu presidente dia 23. Amigos do Rio de Janeiro, no próximo domingo, dia 23, juntamente com o Antônio de Paula, vamos dar um passeio de moto no Rio de Janeiro. Isso aí. Fui convidado por várias associações e agora estou nesse compromisso, para mim, motivo de honra e satisfação, voltar ao nosso querido Rio de Janeiro. Até domingo, se Deus quiser. Um abraço a todo mundo. Safo, Antônio, vamos lá? Safo! Um abraço! Para fazer uso da palavra aqui da tribuna, o deputado Carlos Jordi. Senhor presidente, demais deputados, bom, parece que depois do caso Daniel Silveira, que houve a sua prisão flagrantemente ilegal, inconstitucional, a Câmara resolveu agir de forma diligente para começar a aprovar projetos que impeçam o avanço do judiciário com as suas usurpações de competências. Hoje, por exemplo, nós temos um pacote aqui para ser votado, acho que é o pacote anti-usurpação de competência. Destaco aqui um dos projetos, que é o projeto de lei 558/2021, que estabelece que o relator do inquérito nos processos de competência originária de tribunal não poderá atuar como relator da instrução. Matéria pendente de parecer. Bom, é um projeto que vem na esteira de tudo que vem acontecendo de ilegal e inconstitucional por parte dos tribunais superiores, sobretudo do STF. Todos nós percebemos as notícias trazendo essas questões de inquéritos inconstitucionais, inquéritos antidemocráticos, inquéritos das fake news, e que foram flagrantemente inconstitucionais, porque feriram o princípio da persecução penal, feriram o princípio do juiz natural. A nossa persecução penal possui a fase inquisitorial, em que o juiz não pode instaurar um inquérito de ofício, e é isso que vem acontecendo, e esse projeto de lei vem para sanar esses arroubos, esses excessos por parte da Suprema Corte. Um projeto que vem para delinear as funções que são claramente definidas pelo nosso Código de Processo Penal e a nossa Constituição. Ao Judiciário cabe julgar, ao Ministério Público acusar, e para fazer as diligências investigativas, a Polícia Judiciária, que a ela cabe instaurar inquéritos. E esse projeto vem para regulamentar isso e dar um basta a esses excessos que vêm acontecendo por parte do Supremo Tribunal Federal. Quem sabe assim, determinados excessos que vem acontecendo pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele é vítima, relator, inquisitor, acusador e julgador, possam cessar. O processo trata de fazer com que aquele ministro que é o relator na fase inquisitorial não seja o relator na fase da instrução do processo, ou seja, na fase processual. Acertadamente, a Câmara traz esse projeto e eu espero que seja aprovado. Obrigado. Obrigado, deputado. Gostaria de convidar agora o deputado Coronel Tadeu, retomando aqui a lista dos que estavam inscritos. Em seguida, será convidado o deputado Alencar Santana. Senhor presidente, senhores deputados, é difícil combater uma pandemia nesse país quando nós temos políticos que jogam contra a própria cura dessa pandemia.
É muito difícil um governo federal querer puxar uma locomotiva quando nós temos governadores tentando segurar os vagões dessa luta que nós estamos travando desde março do ano passado. Não é fácil. E eu me refiro ao governador João Dória. Já anunciado na imprensa, ele vai mais uma vez fechar cientificamente a cidade e o estado de São Paulo das 23 às 5 da manhã. Provavelmente ele deve ter feito um estudo e descobriu que o coronavírus é boêmio. Ele atua no período noturno. Provavelmente uma vida de felino, onde usa a noite para fazer o seu trabalho. E eu fico me perguntando que ciência é essa, que esse ser iluminado que governa São Paulo, de onde ele tira dados para isso, para poder fechar bares, restaurantes e toda a atividade noturna da maior cidade de São Paulo. São empresários que hoje estão desesperados para pagar os seus boletos. Mas os ônibus continuam lotados. O metrô na Praça da Sé, de segunda a sábado, é pior do que um Fla-Flu, é pior do que um Corinthians e Palmeiras no estádio do Morumbi. Isso ele não cuida, isso ele não olha. Ali não tem ciência. Quem sabe porque são pobres, são pessoas simples e que não merecem o respeito do governador João Dória, porque ele realmente não dá. O que dizer dos shoppings? Estão abertos. Há shopping centers em São Paulo que por mês adentram 2 milhões de pessoas. Mas as feiras, os congressos, isso ele não libera. Por quê? Porque gera negócio. Vai atrapalhar os negócios dele e ele não quer isso. Ele domina com mão de ferro a vida de muitos trabalhadores. Mas eu tenho certeza que o governo Bolsonaro vai salvar o estado de São Paulo e, se Deus quiser, o povo paulista vai tirar o poder desse sujeito o ano que vem nas urnas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu jamais poderia deixar de me manifestar diante dessa decisão que gera o episódio mais lamentável da justiça brasileira, praticado por quem deveria ser o guardião da nossa Constituição, praticado por aqueles que deveriam fazer com que a justiça fosse realmente efetivada em nosso país. Soltaram, há algum tempo, um criminoso, e esse criminoso estava inelegível, estava impedido de concorrer por decisões corretas, de que aqueles condenados em segunda instância não poderiam estar concorrendo a uma eleição. E agora, um militante do PT, frise-se, militante petista, porque ninguém esqueceu do seu vídeo em 2010, pedindo voto para Dilma, falando que era para se dar continuidade ao projeto de Lula, e logo depois foi indicado como ministro do STF. Esse cidadão que impediu que as polícias pudessem fazer operações nas comunidades, nas favelas durante a pandemia, agora comete esse crime contra o Estado democrático de direito, esse crime contra a justiça, fazendo com que a impunidade possa estar sendo o novo normativo da República Federativa do Brasil. É lamentável o que foi feito pelo senhor Fachin. E aí você vê uma porção de gente falando aí que o Lula é inocente, você vê o PT comemorando como se o Lula tivesse sido inocentado. Nada disso. O Lula não foi inocentado. O Lula cometeu diversos crimes, só que o senhor Fachin, numa questão de ativismo judicial, fazendo o seu contorcionismo jurídico, disse que Curitiba, a 13ª Vara Federal, não tinha competência para julgá-lo. E aí fez com que todas as suas condenações fossem anuladas, mas todos os seus crimes permanecem.
Ou seja, tem focinho de porco, tem pata de porco, tem orelha de porco, cabeça de porco, só que aí estão dizendo que a 10ª Vara Federal não pode dizer que o sujeito é um porco criminoso corrupto. E se a Suprema Corte, os 11 ministros que lá estão, tiverem um mínimo, um pingo de vergonha na cara e quererem mostrar um pouco de credibilidade, vão dar provimento ao recurso da PGR e vão anular essa sentença criminosa do senhor Fachin, porque, senão, do contrário, será a demonstração de que a nossa justiça está destruída no Brasil. Obrigado.